Então vamos falar um pouquinho sobre as ligações eletrovalentes ou iônicas, tá? Então, primeira coisa importante, vamos lembrar, vamos esquematizar. Existem átomos ligantes. Vamos pensar só na ligação. Então são dois átomos, A e B, um ligado no outro. Então, primeira coisa importante, sempre esses átomos vão possuir uma grande diferença de eletronegatividade. Então, olha só, é uma sequência lógica imutável, certo? Vocês vão ter aqui um elemento de baixa eletronegatividade. Quem é o elemento de baixa eletronegatividade? É um metal, certo? O que vai acontecer com esse metal sempre? Ele vai perder todos elétrons de valência. Se ele vai perder todos os elétrons de valência, ele vai se tornar um cátion positivo, certo? Então nós podemos ir para o outro braço da lógica aqui. O outro átomo vai ser um átomo de elevada eletronegatividade, certo? Ele vai ser, portanto, um ametal. Um ametal. Tudo ao contrário. Ele vai receber elétrons até completar sua camada de valência. Portanto, ele vai se tornar um ânion negativo. Algumas consequências que nós já falamos, vamos repetir aqui. O cátion tem baixo raio iônico. O ânion possui elevado raio iônico, tá? Bom, como essas partículas formadas são uma positiva e outra negativa, vai ocorrer, olha só, e essa finaleira aqui é importante, vai ocorrer formação de um retículo cristalino iônico. Caramba, que diabos é isso? Retículo cristalino significa que essas cargas positivas e negativas, cátions e ânions, vão se organizar no espaço numa rede cristalina, numa estrutura, numa organização perfeita. Como essa estrutura é presa por atração eletrostática, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vocês vão formar substâncias com características bem definidas. Então, olha só. Olha só. Sempre que vocês falarem de compostos iônicos, eles vão ter algumas características. Primeiro, eles são duros. O que significa isso? São substâncias que arranham as outras coisas. Eles são quebradiços. O que significa quebradiço? Se tu bate ali com o martelo, ele quebra, que nem uma pedra. As pedras, em geral, são estruturas iônicas, tá?
Por que que quebra? Essa é uma pergunta muito interessante que muita gente não sabe responder. Vamos supor que você tem uma organização assim, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tudo intercalado bonitinho. E a fileira do lado de partículas também, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Só que, se eu tenho um positivo aqui, o do lado tem que ser negativo. E o de baixo tem que ser negativo. E aí vai intercalando. Se vocês batem forte o suficiente para mover uma fileira de partículas no cristal, vocês vão deixar positivo do lado de positivo, negativo do lado de negativo. E cargas de mesmo sinal fazem repulsão. Então, se vocês conseguirem deformar o suficiente, a pedra quebra. Porque as mesmas cargas vão ficar alinhadas. Tá? Depois a gente desenha isso aí quando tiver que falar melhor para vocês entenderem. Tá? O exercício aí também vai aparecer. Eles são duros e quebradiços. Tá? Na natureza, obviamente, vamos botar aqui, naturalmente sólidos, né? Pô, se eles são duros e quebradiços, é óbvio que tem que ser sólido, né? Líquido não é nem duro nem quebradiço, gás muito menos, né? Então eles são naturalmente sólidos, tá? Então, se você tiver um líquido, via de regra, não é uma substância pura iônica. Outra coisa importante, a respeito da eletricidade. Olha só. Não conduzem eletricidade quando sólidos. Olha aí que legal. Pegadinha do malandro. Sal conduz eletricidade? Ah, conduz! Errou, não conduz. Sal puro não conduz eletricidade quando está sólido. Tá? Por quê? Íons estão presos no retículo cristalino. Então, olha só. Se vocês tiverem um cristal sólido, né, de uma composição iônica, vocês vão ter as partículas cátion, ânion, tudo presa no cristal. Então, como não tem deslocamento dessas cargas, não passa corrente elétrica. Mas, olha só, eles conduzem eletricidade quando fundidos ou dissolvidos. Puxa vida! O que é fundido? Fundido é derretido. O que é dissolvido? Ora, quando a gente pega um solvente e dissolve eles. Então, por exemplo, se eu pegar um composto iônico e derreter ele, botar num forno a elevadíssimas temperaturas e derreter ele, tá? Ou, se eu pegar esse sólido e dissolver na água, fazer uma salmoura, por exemplo, tá? Eu vou ter ele conduzindo eletricidade. Por que nessas duas situações ele conduz eletricidade? Ó, vamos botar setinhas aqui, tá? Porque vocês têm íons livres, tá? Então, basicamente, derreter um composto iônico ou dissolver ele num solvente como água faz com que os íons se soltem. Esses íons soltos conseguem conduzir eletricidade, certo? Então, isso aqui é o básico da ligação iônica. O que nós precisamos estudar agora?
como nós representamos uma ligação iônica. Mas isso é uma outra história que nós vamos ver a seguir.